O assunto de hoje é o vício em jogos de azar, e eu aposto que você já ouviu falar das bets. Em inglês, bet significa literalmente aposta ou apostar. No Brasil, a palavra é associada principalmente a sites de jogos e apostas esportivas virtuais. De acordo com a Serasa, entre 2020 e 2024, essas empresas cresceram 89% no país e a popularização desses jogos e seu impacto financeiro, principalmente entre a classe de menor renda, já preocupa o poder público. As bets foram provisoriamente autorizadas a funcionar no Brasil a partir de 2018, mas seu mercado ainda está em regulação, embora seja responsável por números espantosos. Só no primeiro trimestre de 2025, os sites de bets registraram mais de 5 bilhões de acessos e movimentaram 90 bilhões de reais, segundo o Banco Central, em dados divulgados pela revista Exame. Já motivaram inclusive uma CPI no Congresso Nacional. Além dos números, outra séria repercussão das bets refere-se aos seus impactos na saúde mental. O que acontece no cérebro das pessoas viciadas em jogos de azar? Como os estímulos visuais podem influenciá-las a uma dependência ainda maior dos jogos? O que é o transtorno do jogo? Como o entendimento do cérebro e da mente pode auxiliar na orientação e prevenção contra esse vício? Para conversar a respeito deste tema, convidamos o professor Peter Claessens, vice-coordenador do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição da UFABC. O professor Peter cursou mestrado e doutorado em psicologia em universidades dos Estados Unidos e da Bélgica e realizou um pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor Peter, queria agradecer sua disponibilidade para a gente ter essa conversa sobre uma questão que virou praticamente um problema, né, na sociedade brasileira, em um certo aspecto, e a gente até ouviu a palavra epidemia aparecendo em alguns casos, né? A gente vê muitas pessoas que, pelas facilidades das plataformas de aposta eletrônica, né, as pessoas, inclusive, estão fazendo uso dessas plataformas indiscriminadamente, comprometendo vida social, vida financeira, vida familiar. E ainda a gente vê um esforço, né, da sociedade tentando correr atrás, digamos assim, regular, produzir legislação sobre o tema, mas é como se a gente fosse pego numa espécie de tsunami, né? De repente todos os lugares têm uma propaganda de alguma plataforma desse tipo, enfim, e muitas pessoas usando. Então, queria agradecer a sua participação para falar com a gente do ponto de vista da neurociência sobre essa questão toda. Então, eu queria que você se apresentasse como achasse melhor para a gente começar a conversa. Agradeço por me convidar. Realmente é uma temática muito relevante nos últimos tempos, né? Com a chegada dos bets online, que é um fenômeno relativamente recente no Brasil. Nós vemos, né, algumas mudanças até que sociais que exigem uma certa resposta, né? A legislação está começando somente agora e a gente vê que tem muitos pontos para intervir. E, de fato, aí nós requeremos, né, um entendimento bem do fenômeno, especialmente do vício, mas talvez do fenômeno da aposta em particular, ou mais em geral, para ver como podemos, né, evitar problemas maiores do que a gente tem no momento. Falo Peter no Brasil, mas na verdade, da onde eu venho é Peter. Já faz quase 20 anos que eu moro no Brasil, mesmo assim vou ter que me desculpar por meu sotaque de gringo. Eu me defino geralmente como psicólogo cognitivo. Então, alguém que estuda a cognição. Aí que é cognição? Né? Cognição nós chamamos tudo que o sistema nervoso faz, que é um tipo de processamento de informação que pode se manifestar como percepção, memória, atenção e também tomar a decisão. Exatamente nesse aspecto, né, é um campo que tem uma outra coisa para falar sobre o comportamento de aposta. E a gente falou sobre regulação, a gente falou sobre um problema social que tem surgido com essa onda, e acho que, como você já até indicou, o melhor caminho para a gente explorar o assunto é entendendo os impactos que de fato podem causar. E aí a pergunta mais geral que a gente poderia fazer, né, de forma mais leiga até, é o que acontece nesse fenômeno em que ela se vê presa ali no hábito do jogo? O que ela está buscando? O que está acontecendo de estímulo que faz com que ela tenha esse vínculo tão forte que causa tantas mudanças nas relações sociais, nas relações familiares, enfim? Eu queria talvez até começar um passo atrás e
falar sobre por que as pessoas acham apostar agradável, que é um comportamento, de certa forma, um pouco estranho, por várias razões. Mas parece que já faz tempo que está conosco como humanos, né? Desde o que temos de achados arqueológicos, já faz 3.000 anos que humanos fazem isso, e provavelmente muito mais, né? Tem relatos de gregos, por exemplo, apostando nos resultados das Olimpíadas da época. Muito interessante. Isso significa, né, que é algo que vem conosco, né, como ser humano. Você pode até pensar nos animais, que aí tem, né, algo que talvez é um pouco inesperado, mas também animais gostam de ah, tomar risco. Eles têm, aparentemente, em grande parte, falando do cérebro, um mesmo sistema ativo como nós temos quando nos engajamos em aposta. E é interessante, né, que quando a gente no Brasil fala sobre jogo de aposta, o nome geral é jogo de azar, né? Isso é incrivelmente honesto. Em certos outros idiomas, em maior parte dos outros idiomas, não fica tão óbvio que se trata de um jogo em qual, em longo prazo, você vai perder. É um comportamento irracional, em outras palavras, né? E por que as pessoas fazem isso? E por que os animais, inclusive, tomam às vezes riscos, como dá para demonstrar em experimentos, às vezes tomam riscos que são maiores do que supostamente deviam. Existe uma coisa que, né, nos faz sentir recompensado, tendo êxito, o prazer que a gente tem quando recebemos, por exemplo, um alimento gostoso, quando a gente recebe, ganha, né, um doce, ou ganha uma quantidade de dinheiro. Isso é agradável. Mas compara o prazer de ganhar uma mesada de, digamos, R$ 50 com ganhar uma aposta em jogo e ganhar R$ 50. Não tem comparação. Quando você ganha o mesmo valor, de uma forma imprevisível, a sensação de prazer que você sente por isso é muito maior. Aí, né, nós podemos nos perguntar por que isso acontece de diferentes maneiras, né? Primeiro, se isso acontece na natureza, então, como eu falei, continuo falando, né? Não só com humanos, mas também com ratos e pombos. Isso deve ter algum papel evolutivo, que nada na natureza surge assim de forma espontânea, sem razão, por assim dizer, né? Então, qual é a vantagem de tomar risco? Isso se dá especialmente num ambiente onde os resultados do que você faz são imprevisíveis. Talvez isso não tipifica muito o nosso mundo muito organizado que nós moramos, mas isso tipificaria o ambiente de um animal, né, na vida selvagem. O que acontece ao correr, né, atrás de uma presa ou correr de um predador, o resultado disso é fundamentalmente incerto, né? E pode ser que a natureza nos deu, né, essa maneira de uma recompensa maior para algo, um ganho imprevisível ou imprevisto, para nos ajudar a ter um comportamento explorador, para não ficar sempre fazendo a mesma rotina com uma recompensa, quem sabe, pequena, e não ficar presa numa rotina dessas, e explorar o ambiente, enfim, para novos lugares para encontrar alimento, por exemplo, e dessa forma talvez melhorar, né, as nossas chances de sobrevivência. Me ocorreu aqui agora, né? A gente sabe quando tem um emprego, quando tem acesso à renda, que todo mês ou em certo momento você vai receber o salário. Mas o prazer de achar uma moeda de R$ 1 na rua, às vezes é mais intenso, exatamente como você apontou.
E quando a gente fala de bets esportivos, eu acho que é um pouco mais ainda, porque ah, tem algo que nem precisa ser um valor monetário. Tem algo muito prazeroso em você apostar, prever o resultado muito improvável que todo mundo fala, né? Nem que é facatus, né? Nem, assim, impossível. Todo mundo falou o contrário, só você que apostou nisso. E não é que deu, né? Assim, ter razão contra os odds, né? É um prazer indescritível, né? Então, tem isso misturado. Você vai jogar, mesmo sabendo que tem maior chance de perder do que de ganhar. É como bater o sistema, né? Você jogou, teve razão, aí você dá esse surto de prazer a mais, né? Então, isso tem um papel na nossa vida também, né? Apesar de o jogo ser estruturado de um jeito que naturalmente às vezes você ganha e às vezes você perde e às vezes você ganha muito, mas esses eventos são raros, né? Na média, você vai perder. É assim que funciona, né? É por isso que tem tanto lucro. As casas de bets que operam no Brasil ou né, internacionalmente, os casinos online ou né, físicas em outros países, pelo fato que a casa fica com uma parcela do dinheiro investido pelos apostadores. É isso sempre, eles garantem que isso acontece. No caso de bets esportivos, né, de apostas esportivas, pode haver que tem pessoas que acham que sabem mais que outras pessoas e que por isso que fazem bets mais informadas, que eles têm até razão em ganhar, né, tem maior chance de ganhar, enfim, do que outras pessoas que estão apostando no mesmo jogo. Mas aí a questão é, aí tem tudo a ver com o julgamento, tomar uma decisão. Nós humanos somos muito ruins em trabalhar com probabilidades e com avaliações estimativas das chances de termos razão. Que tem certos, né? No fundo, o que é o problema é que humanos são otimistas demais sobre as próprias habilidades. Nós nos superestimamos. Por isso, quando você faz uma avaliação do tipo, né, eu acho que eu tenho 60% de ganhar aqui, de ter razão, né, de apostar no cavalo certo dela, né? Provavelmente esse 60, 40% é provavelmente mais para 40%, né? Assim por diante. Também as pessoas se formam, né, uma ideia sobre as próprias habilidades, pensando como se eles se deram certo, o que deu certo no passado. E o problema aí é que a formação de memória atrapalha um pouco nesse sentido por ser enviesado. Isso vale tanto para jogos de azar quanto para apostas esportivas. Aquelas vezes que você ganhou muito, você vai lembrar, né? Aquelas vezes que você jogou e perdeu, talvez quantidades menores ou maiores, você não vai esquecer, não vai lembrar. Então você lembra aquele ganho improvável e você esquece daquelas tantas vezes que você perdeu um pouco de dinheiro. Então o sistema biológico que está agindo, nesse caso, vem tudo do nosso cérebro, né? Então é um mecanismo que se estabeleceu no nosso cérebro através da evolução, que depende muito de um transmissor em particular. Os neurotransmissores é o nome para todas as substâncias que os neurônios e outras células no sistema nervoso, eventualmente, estão usando para se comunicar entre si. Sem neurotransmissores não teria pensamento, não teria mente, a gente estaria morto. Agora já se conhece mais que 100 neurotransmissores. Essa lista vai crescendo todos os anos. E alguns têm nomes impronunciáveis. Felizmente, aquele que a gente precisa hoje tem um nome pronunciável, até fácil de lembrar, que é dopamina. É um assunto, assim, na moda, né? A dopamina. Tem livros como dopamina, né? A nação dopamina, a geração dopamina. Tem muito a ver, né, com
o efeito específico que esse neurotransmissor, essa substância tem, o papel que tem nesse sistema de recompensa de ganhos. A dopamina tem muito mais funções que isso. Ela, por exemplo, é muito importante para aprender, ela é muito importante para movimento. É tanto que, né, é um problema no sistema de geração, de produção de dopamina que produz o síndrome de Parkinson. Mas a dopamina que faz parte assim desse sistema de recompensa, que é tão ativa, especialmente quando a gente ganha contra a probabilidade, se situa especialmente na área ventral tegmental. É um pedacinho do cérebro, assim, se tiver que se formar uma ideia de onde fica, eu diria que é um pedacinho bem pequeno, que fica mais ou menos na altura do final da sua coluna vertebral, mas só que na frente, não atrás, mas na frente. Né? Numa estrutura um pouco maior do cérebro que é chamado mesencéfalo. Os neurônios dessa área, eles produzem a dopamina que aparentemente, né, nos faz sentir daquele jeito de eufórico, muito prazeroso na hora de ter esse ganho inesperado. Esse sistema de dopamina que é sequestrado assim pelo jogo de azar. E não só pelo jogo de azar, né? Nós conhecemos muitos tipos de drogas né, extraídas ou sintéticas mesmo, que agem nesse mesmo sistema. Por exemplo, outro vício muito preocupante no país é a crack, né? Crack é um tipo de cocaína. A consequência no corpo do consumo de cocaína é fazer com que essa dopamina que nos dá essa sensação de euforia ficar disponível para os neurônios por mais tempo. Ela impede a reciclagem dessa substância. E a mesma coisa, então, quando agora a gente chega no vício, do mesmo jeito que tem um vício em substâncias químicas, o vício em jogos funciona de um jeito bastante parecido. Eu estava aqui pensando, né? A gente no dia a dia, e acho que isso talvez sirva para todas as pessoas, elas vão passar por situações de recompensa na sua vida que podem ativar esse sistema. Então ele deve estar presente, suponho, né? Até queria que você me esclarecesse no dia a dia. E como é que é essa passagem, né? De alguma coisa que eventualmente se fica exagerada e às vezes pode dominar um comportamento até, enquanto que para outras pessoas aquilo acontece umas vezes por dia, depois a vida segue por outros caminhos, volta depois quando come um doce ou quando faz alguma coisa prazerosa, sei lá. Não tem uma resposta falsa para isso. Aí nós estamos, né, sobre muitos tipos de vício, tateando para entender por que certas pessoas caem, né, no vício e outros não, em circunstâncias aparentemente muito parecidas. Né? É claro, todas as pessoas têm um curso de vida que é diferente e talvez as coisas né, que acontecem no meio, mesmo se você está com duas pessoas que supostamente são em um determinado momento no tempo parecem muito parecidos, passaram por experiências que enviesiam para um lado ou para o outro. O vício é que chamaram mecanismo de feedback positivo, né, que vai se retroalimentando, né, que cresce mais e mais e mais, que se autoalimenta. E muitas vezes a diferença entre entrar num sistema de vício e não é muito pequeno. Mas certamente nenhuma explicação, assim, nenhum fator que eu possa mencionar é uma única explicação, né? Não tem como, assim, apontar para um único fator, mas tem vários. Então, tem isso, tem um componente genético que ainda é relativamente importante, não especificamente, assim, para vícios em geral, né? O que se sabe, mas assim, você vai olhar cada fator desse tipo individualmente, contribui relativamente pouco para explicar o comportamento, né? Tem a questão da personalidade, né? Tem características de personalidade que induzem fora essa busca por risco, né? Tem pessoas que são mais propensas e não, assim,
essas características de personalidade não são necessariamente a priori negativas, né? Por exemplo, tem uma característica de personalidade que é chamada busca por experiência, ou abertura para experiência. São pessoas que gostam de tentar coisas novas, né? Aquela pessoa que compre insetos para provar como é o sabor, né? Que talvez a maioria não faz. Essas pessoas que procuram novo. Ah, e isso é bom, né? Assim, por si só isso não é negativo, mas existe uma correlação, né? Isso faz junto ter isso mais fortemente presente na sua personalidade e o eventual, né, vício em jogo. Em que situação a gente poderia usar uma expressão transtorno de jogo? Até no sentido da pessoa que pode estar ouvindo a gente pensar, bom, eu passei de um ponto considerado aceitável. Claro que na própria vivência dela, ela pode ter vários indicadores, mas dependendo do estado em que ela esteja, ela pode ter uma dificuldade de julgar esses elementos, né? A partir de que ponto a gente pode falar de, olha, está acontecendo alguma coisa ali que a gente já entende como um transtorno porque afeta demais a vivência dessa pessoa? Assim, o que acontece, né, quando uma pessoa continua jogando e é exposta àquele sistema que mencionei, né, de dopamina, liberação de dopamina o tempo todo, ainda mais que hoje os jogos são muito mais rápidos, né? Certamente os jogos na palma da mão, no celular, no computador, os surtos de dopamina se seguem muito rapidamente. Não é comparável com as loterias de antigamente, o jogo do bicho, ou, né? Isso também comportamento de aposta, mas nunca ouvi de alguém viciado em loteria, assim, não do mesmo jeito, né? Então, o vício é por causa dessa dinâmica rápida, dessa exposição muito frequente a surtos grandes de dopamina. O que acontece? Do mesmo jeito como acontece com droga, com substâncias viciantes, uh, esse, esse surto de dopamina leva a um tipo de regulação, um tipo de autorregulação do sistema nervoso, em qual, nessas partes, né, é como se fosse uma hiperestimulação do sistema nervoso, ele vai se adaptando, e como ele se adapta, ele diminui a sensibilidade a essa dopamina, né? Falei, dopamina é um neurotransmissor, serve para comunicação entre neurônios. Ah, o neurônio percebe que a dopamina está presente em volta por causa de moléculas específicas que ela tem na membrana, na parede celular. Essas moléculas são chamadas de receptores de dopamina. Né? É como se fosse, né, dopamina fosse uma molécula-chave e os receptores recebem essa chave, ativa, né, outros sistemas dentro da célula, mas, então, o sistema depende desses receptores, da presença dela para reagir à dopamina. Com a hiperestimulação, há um tipo de adaptação das células que faz com que o número de receptores desse tipo diminui. Com menos receptores na membrana celular reagindo à dopamina, né, nesse espaço entre os neurônios, a reação é menor. Né? A reação neural e, portanto, o efeito da dopamina diminui, apesar de ainda estar lá. Mas o corpo se adaptou para ser menos reativo. Então, o que acontece? Para poder ter o mesmo prazer pelo jogo, você precisa de mais dopamina. Já que a menor sensibilidade, você aumenta a quantidade de dopamina. Você tem essa necessidade para sentir a mesma euforia. Como faz? Apostar mais. Mesmo sistema que leva né, alguém que tem um vício em drogas, substâncias psicoativas, leva a consumir mais para compensar essa adaptação. E em situações normais, porque, né, como você mencionou, a gente tem essa dopamina, esse sistema dopaminérgico agindo em todo momento. Se alimentar, vai ativar né, em um nível moderado esse mesmo sistema. Mas agora, por causa do vício, por causa da tolerância, esse sistema, essa sensibilidade é menor. Essas atividades dia em dia
vão dar um pouco menos de prazer, ou talvez muito menos prazer do que antes, né? A gente tem um sistema que é importante para a sobrevivência, mas que não funciona mais tão bem. Assim, a pessoa então começa a também perder interesse por outras coisas. Isso inclui, né, a família, né, os contatos sociais, a vida, o autocuidado, a vida profissional. O comportamento muito comum de jogadores patológicos de tentar recuperar através do jogo valores que uh, perderam antes. Isso é muito comum. E isso deixa as pessoas ainda mais enroscadas, né? Até chegar ao superendividamento. Então, esse é um fator, esse é um dos critérios também. E a manipulação que pessoa com vício faz, assim, o que inclui aqui, né, por exemplo, mentir sobre as quantidades jogadas, sobre por quanto tempo jogou ou se jogou, né, as mentiras também são meio que um indício de que chegou a um ponto que está na hora de talvez procurar ajuda. E você comentou sobre o quanto o prazer também aparece quando você ganha contra o sistema, num certo sentido, né? Você consegue ir contra as probabilidades. E aí, nesse sentido, então, você começou trazendo o dado de que, a princípio, e numa análise fria, seria irracional esse comportamento, mas ele está também embutido um histórico da espécie em alguns aspectos, e as casas de apostas elas lidam, né, com esse dado na hora de seduzir as pessoas a um comportamento que a princípio seria irracional, né? Então ela parece que elas precisam dialogar com alguma coisa que já está ali propensa e elas precisam fisgar a partir desses elementos que já estão colocados nas pessoas. E a gente tem visto as propagandas, né, ativando muito essa sedução. E me chamou a atenção essa fala quando você falou do prazer também contra a banca, contra o sistema, né? Porque tem uma propaganda que especificamente vai fazer isso, assim, eles literalmente vai ter uma voz, né, de um homem falando que foi ridicularizado porque apostava, mas só ele sabe o prazer quando todo mundo falou que ele ia perder e ele foi lá e ganhou. Ele sentiu o jogo como ninguém sentiu. Então, é como se até essas empresas, talvez até num gesto de perversidade, né, usassem esses elementos de como a gente opera, né, contra nós mesmos, né, como sedução. E aí queria aproveitar para perguntar, né, entre esses elementos que seduzem a um comportamento que a rigor seria irracional, mas a gente já conversou por que ele ocorre, como é que esses elementos visuais, né, eles acabam atuando nessa sedução? E aí a gente tem tanto a interface dessas plataformas, e aí tem até as questões que não são exatamente das bets, mas também estão muito presentes, como tigrinho e coisas do tipo, com aquele super estímulo visual. Tem as propagandas que todo lugar que você olha hoje você tem um logo de uma empresa aqui de casa de aposta, você tem uma propaganda de casa de aposta passando quase todos os programas de TV aberta. Como é que esses elementos também atuam nessa sedução para a gente se dispor a um comportamento que não seria o racional para a gente mesmo? Sim, eles conhecem todos os truques, né? Eles conhecem todos os truques de sedução. Eles têm muito dinheiro, então eles podem pagar, eles podem fazer o que eles quiserem em termos de quantidade de propaganda. Chega a ser absurdo, né? E a gente pode ver muito na psicologia da aprendizagem o que eles aproveitam, né? De fenômenos, de processos que já são um pouco conhecidos também, né? Por exemplo, essa propaganda toda, ele trabalha com um fenômeno que na psicologia é chamado mera exposição. Mera no sentido de somente exposição, né? Que existe um fenômeno de que se você for ver algo, um estímulo, algo, uma imagem visual, digamos, né? Um logo, digamos. Esse logo, apesar de ele não precisa fazer nenhum sentido para você, né? O estudo original nesse fenômeno foi feito com ideogramas chineses para pessoas que não sabiam o que isso significa, né? Então, a pura exposição, aquele mesmo logo, vai fazer com que você vai, de certa forma, desenvolver
um sentimento positivo em relação àquele logo. Isso precisa de exposição, de mera exposição. Interessante que talvez a exposição não precisa nem ser consciente, né? Desde que seja repetido de novo, de novo, de novo, de novo. Tem isso, né? Também quando eles... Isso era um problema, provavelmente você e outros vão se lembrar, das histórias sobre o papel de influenciadores em seduzir as pessoas a entrarem nessas práticas. As normas mais recentes tentam reduzir esse tipo de engajamento, tá? Mas acontecer e continua acontecendo. Um truque velho também é, quando você apresenta o jogo para alguém, vai sempre ser ganhando, né? Com imagem de alguém ganhando. Isso vale até para a loteria, né? Nunca mostram quem perde, né? Eles mostram quem ganha. Os influenciadores, eles vão jogando, talvez vão perder uma outra vez, mas vão ganhar na média. E vão ganhar, às vezes, bem. Pelo menos no que você vê naquele, né, sei lá, no que você tiver no YouTube lá. É isso que você vê, né? Mas eles estão jogando de verdade, mas eles estão jogando em uma parte do servidor dos jogos que é reservado para demonstrações, onde a probabilidade de ganho é muito maior do que para os jogadores de verdade. Então, você vê alguém jogando, ganha várias vezes. Você acha que isso é o padrão, né? Do mesmo jeito, você expõe a pessoa a esse ganho, ele acha que é provável, portanto, né, que ele ganhar. Aí você vê o que a pessoa faz com esse dinheiro, isso também para loteria, né? Porque a casa que vai comprar, sempre influenciador, muito dinheiro também, né? Carro daqueles, a gente sabe como é. E aí, né, falando especificamente sobre esses estímulos, né, visuais, e vale um pouco também para quem já dentro do jogo, também, né, um, essa propaganda do tipo tigrinha, sempre com galera, né, sempre todo mundo muito feliz, dançando e tal, a musiquinha, sempre festa. Uma vez que você está dentro, né, isso também fala para os cassinos, né, onde tem os caça-níqueis. Caça-níqueis são uma coisa que tem muito... E jogo de tigrinho é um tipo disso, né? Tem muitas luzes piscando o tempo todo, muito barulho, especialmente esse barulho de dinheiro caindo, né? O tempo todo. Se não é o seu dinheiro, muitos geralmente não vai ser o seu dinheiro, mas sabe o que é interessante? Esse sistema de dopamina, de recompensa, ele não só ativa quando você ganha, ele também ativa quando você quase ganha, você não ganhou, mas quase acertou, né? Isso também dá esse surto. Ou quando tem referências para possibilidade de jogar. Tem um fenômeno também que a gente conhece na psicologia de aprendizagem, né? Que tem a ver com condicionamento. Né? Em geral, as pessoas sabem que condicionamento se dá através de associação, né? de estímulos com recompensas, vamos dizer. Né? Dinheiro é importante para nós, né? Você ganhar dinheiro é algo prazeroso, é o que né, seria chamado nessa área de reforço primário, reforçador primário. Aquela coisa que, né, que de certa forma, dinheiro, não exatamente dinheiro que reforça mais o que você pode comprar coisas. Mas, enfim, dinheiro é muito estimulante, né? Aí tem o som o tempo todo, os visuais, né? Tudo que está em volta, assim, as pessoas vão aprender a associar com aquele dinheiro, o som do dinheiro, que é aquele reforçador primário. A gente chama isso de um reforçador secundário. Algo que você associa a algo que é o recompensa. Não é o som do dinheiro que é a recompensa. É o dinheiro, mas é tão associado que quando você ouve o som, também já dá, né, um tipo de prazer. Talvez não no mesmo nível, mas parecido. Aí você pode traçar toda uma trilha, né, de reforçadores. Né, a partir do momento que você entra no site, tem uma trilha, uma sequência de passos, cada passo tem, né, umas características visuais, auditivas, e conforme você vai essa associação fica mais forte. Todo né, o traçado de comportamento até você apostar de fato também vai
induzir você a esse vício, a se engajar com esse comportamento. Isso é mesmo, esse mecanismo também age para substâncias psicoativas, né, artificiais. Isso também é para, né, para alguém que fuma crack. A visão da pedrinha é algo, né, de alguma forma compensador, porque ele associou ao que de fato é a recompensa que eu consumo. Isso tem um princípio assim para todas as drogas. E então, o jogo de, né, no vício, tem um tipo, segue os mesmos princípios, age do mesmo jeito. Então, na verdade, isso de certa forma é uma vantagem que muito do que a gente aprendeu com vício em substância aplica para vício em jogo. E chama atenção o quanto as pessoas que produzem, né, essas peças de comunicação e divulgação desses serviços estão dominando esses conhecimentos que você está trazendo, né? Claramente, como elas produzem o visual, o som, os estímulos não é uma forma aleatória, né? Parece ter um método ali bem claro, né? E um repertório de como aquilo pode ter mais sucesso, dado, né, esses ingredientes psicológicos que as pessoas todas têm, né? E aí, nesse sentido até do conhecimento que essas empresas demonstram, você acha que ter o próprio conhecimento dos mecanismos, né, desses vícios, ou de quando as coisas, de como elas operam, pode até ter uma finalidade terapêutica para as pessoas refletirem sobre seus próprios comportamentos? É possível que até um programa como esse, né, divulgando informações para as pessoas, pode ter um efeito positivo nelas refletirem sobre seus hábitos, se elas estão tendo questões. O conhecimento pode ter um papel importante nessa função? Certamente, assim, do ponto de vista biológico, infelizmente ainda não temos uma resposta fácil, né? O ideal seria um remédio que você toma algum dia para alguém que está viciado em jogo tomar e acabar. Não existe, infelizmente não existe, do mesmo jeito que não existe para substâncias psicoativas. Ah, Tem certos médios para reduzir comportamento de compulsão, etc., mas não vão resolver o problema. Isso porque provavelmente, né, assim, esse sistema de dopamina é só uma parte do nosso cérebro, que é um sistema muito, muito, muito complexo. Não é muito fácil você focar, né, num sistema relativamente localizado, específico, para você ter um efeito, né? Bom, certamente há um número de opções disponíveis para cuidar de transtorno de jogo e vão geralmente ser na forma de psicoterapia. Tem um tipo de psicoterapia que funciona em geral bem para problemas de comportamento, que é chamado terapia cognitiva comportamental. Que é né, uma maneira de abordar um problema, não é a única opção, né? Mas talvez o que procurar primeiro, assim, que se mostra até hoje relativamente eficiente na abordagem desse tipo de problema. É isso. Eu sempre termino perguntando sobre a sua trajetória acadêmica que fez com que você tivesse justamente o repertório que você tem para conversar com a gente e compartilhar esse conhecimento. Eu fiquei muito feliz que você já começou sua fala desse ponto de vista. Você já contou a trajetória que você fez, mas ainda assim eu queria que você comentasse desse ponto de vista como é que fazer um mergulho nesses assuntos na sua formação toda, na sua trajetória acadêmica, e ao longo desse processo ver um fenômeno social acontecendo como esse, né, que em vários aspectos confirmam estudos e dá até um pouco de aflição, porque você vê problemas sociais surgindo a partir disso, e a gente sabe que o trabalho para desmontar, né, essas questões, né, os anos de psicoterapia, ainda a probabilidade de não trazerem os resultados desejados por vários fatores, enfim, como é que foi ter acumulado esse repertório e testemunhado esses fenômenos culturais, não só no caso dos jogos, né, mas você também falou sobre alguns tipos de drogas psicotrópicas. Como é que foi, então, para você observar isso? Isso de certa forma é um pouco assustador, né? Por mim, né, eu não queria que esse tipo de transtorno existisse, mas conversa tanto com o que aprendi sobre tomar decisão, né, um pouco de psicologia clínica que também estudei, assim, de certa forma
ficou feliz de poder participar de por exemplo, né, uma oportunidade como agora de fazer um pouco, né, de divulgação, né, de conscientização, mas eu realmente espero que, talvez, né, com pequenas contribuições de diferentes áreas, que a gente, para um problema social que está se agravando muito rapidamente, que encontramos maneiras de abordar, de minimizar, de limitar os danos que estão se colocando para a sociedade. E acho que não só vai se resolver com legislação. Acho que a conscientização é talvez ainda mais importante, que ainda mais porque se vê como se dá né, o processo de normatização atualmente, o lobby é muito grande. Estamos também vivendo numa época, por bem ou por mal, onde o lema parece ser mais do que antes, né? O espírito da época é proibir é proibir. Então, eu não acredito que haverá, em prazo muito curto, uma resposta por parte de legisladores no sentido de tentar redimir os danos que a gente já está vendo acontecer, porque eles não acham oportuno colocar muitos freios no que uma pessoa escolhe por fazer. Mas a gente percebe que as pessoas chegam um momento que eles não têm mais controle exatamente sobre as próprias escolhas. E acho que isso tem que ser reconhecido. E precisamos ter, né, fazer mais, por mais que a gente já entende um tanto sobre tomar decisão, eu acho importante termos mais estudos no comportamento e na parte biológica também, para entender a origem e o remédio, se existe, né, a mediação desse fenômeno, desse comportamento, né, que está afetando a sociedade. Queria agradecer muito sua participação hoje e compartilhar o seu conhecimento com a gente, quem vai ouvir esse conteúdo depois. Não perca quem está acompanhando a série aqui, e eu com isso Fala Cientista. Em breve a gente tem novos episódios falando sobre assuntos que estão causando algum impacto na sociedade e que a gente pode contribuir com a perspectiva acadêmica aqui na UFABC. São diversos pesquisadores em diversas áreas e sempre que possível a gente vai estar falando sobre o que importa. Queria agradecer muito, Peter, e até a próxima. Eu agradeço a vocês pelo convite, né? A gente vai conversando mais sobre esse assunto.